A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar uma série do Cafezinho com Jesus, amém? Nós vamos começar uma série de estudos e eu peço que você não perca nenhum. Você vai se emocionar, você vai rir, você vai chorar. Você vai se encontrar em cada história, em cada momento. Deus vai mostrar a vida de personagens que se enquadram à sua vida, onde você encontrará saídas, onde você encontrará respostas. Amém? O título dessa mensagem, ela se encontra em Romanos 12:17. Nós vamos ler Romanos 12:17, que diz assim, capítulo 12, verso 17. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ninguém tornais mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Eu quero usar esse versículo todos os dias que eu gravar esses áudios para iniciar esse estudo, para falar de um homem. O nome desse estudo é Um Homem Chamado José. Talvez você nunca leu a história dele completa. Talvez nunca viu. Eu vou trazer detalhes, eu vou trazer momentos onde você se encontrará numa grande história. Pronto para começar? Um homem chamado José. Vamos lá? Bom, antes de falarmos do protagonista dessa história, preciso falar da sua família, meus irmãos. Eu preciso mostrar para vocês a família dele. Seu pai, Jacó, era um dos patriarcas. Ele era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Os três estiveram em situações parecidas, como a esterilidade de não poder gerar. Quer dizer que as esposas deles não podiam gerar, né? Abraão teve Sara, e Sara era estéril. Isso está lá em Gênesis 11:30. E Rebeca era estéril, que era a esposa de Isaac. Isso também está lá em Gênesis 25:21. E Raquel era estéril. Veja também em Gênesis 29:31. Portanto, os três patriarcas passaram por uma situação complicada. Eles não poderiam gerar filhos, né? Tipo, Abraão não ia ter Isaac. E Isaac não ia ter Jacó. E Jacó não ia ter José. Mas Deus os abençoou, abrindo assim as suas madres de suas esposas para que pudessem gerar. Mas nós vamos começar aqui falando sobre a confusão nessa família, amém? Agora vamos para a casa de Jacó. Vamos entrar dentro da casa de Jacó e entender a sua família, né? Jacó trabalhou 7 anos para ter uma esposa. E essa esposa era Raquel. Ele amou muito a Raquel. Mas ele não podia receber Raquel, porque depois dos 7 anos cumpridos, o seu pai de Raquel, o seu sogro, lhe deu a outra filha, que assim era o costume, entregar a mais velha. Jacó amou a mais nova, mas os 7 anos que ele trabalhou, ele recebeu Lia, ou Leia. Aí ele trabalhou mais 7 anos em troca daquele que ele amava, então ele trabalhou 14 anos. 7 anos ele recebeu Leia, com mais 7 anos recebeu Raquel. Assim ele acabou tendo 2 mulheres, e junto com as 2 mulheres, 2 servas, as servas delas. Leia tinha sua serva chamada Zilpa, e Raquel tinha sua serva chamada Bila. No capítulo 29, do verso 32, inicia-se os nascimentos dos filhos de Jacó. Vamos ver a confusão? É aqui que começa uma grande briga entre a sua família, né? Por exemplo, uma era estéril, Raquel, e a outra não, Leia. Aí vem a inveja e as contendas entre aquela família, né? Jacó tinha 2 esposas e dentro da sua casa com as 2 esposas, suas 2 servas. Leia teve um filho e o chamou de Ruben. E depois teve mais um e o chamou o seu nome de Simeão. E depois teve mais um, o terceiro, e o chamou de Judá. Assim, pense como não era a situação de Raquel, mas ela acaba fazendo errado. Porque ela agora, por inveja, no verso 30, 1 e 2, a contenda entre o casal. Aí o casal começa a discutir por isso, né? Aí Jacó, a pedido de Raquel, tem relacionamento com Bila. E lhe nasce um filho e depois mais um. Agora Leia vem e dá sua serva, já que não engravidava. E Zilpa teve um filho, seu nome Gad, e Zilpa teve mais um filho, seu nome Azer.
A briga estava tão feia que Léia alugou Jacó em troca de mandrágoras. O que é mandrágoras, irmão Alex? É como se fosse uma planta afrodisíaca. Assim Jacó e Léia teve mais um filho, o quinto de Léia. Seu nome, Isacar. Bom, começa essa grande confusão de filhos, essa grande guerra para ter filhos. As mulheres estavam querendo ter filho. E Léia teve o seu sexto filho e deu o nome de Zebulon. Conclusão. Ela estava tendo ali Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E uma filha que nasceu para ela por último, que deu o nome de Diná. Assim veio Raquel a ter um filho, seu nome José. Aqui nasce o nosso protagonista, mas ainda não vamos falar dele não. Estamos conhecendo a sua família, né? Agora, a única mulher que Jacó amava estava em desvantagem entre filhos, pois sua irmã encheu a casa, meus irmãos. Ela teve 7 filhos e uma filha. Ela teve 7 filhos. Ela teve Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. 7 filhos, né? Que um deles era sua filha. Zilpa e Bila, as servas, cada uma teve 2 filhos. E ela, Raquel, nesse exato momento só tinha um. Ela estava em desvantagem. Jacó agora passa por outras turbulências, como ele teve que passar pelo Val de Jaboque. O Val de Jaboque é um local que todo cristão teria que passar. O Val de Jaboque foi o encontro que ele teve com Deus. Foi aonde ele brigou com Deus, onde ele lutou com o anjo. E foi trocado o nome de Jacó, suplantador. E o que significa Jacó? Suplantador. E o que significa suplantador? Jacó, que é aquele que agarra no calcanhar, né? Deus muda agora de Jacó para Israel. O que significa Israel? Homem que vê Deus ou que luta com Deus. Passou pelo encontro com seu irmão Esaú, porque ele tinha enganado seu irmão para tomar a primogenitura, e agora seu irmão procurava matá-lo, mas de repente ele encontra com seu irmão e faz as pazes. Agora, depois que ele teve um encontro com Esaú, foi um acerto de contas, né? Depois da transformação do Val de Jaboque, ele acaba pedindo desculpa e tal, pronto, se acertam. Passou pela dor de ver Diná desflorada, sua filha foi estuprada. Aí mais tarde Raquel teve o seu último filho, seu nome, Benjamim. E no parto mesmo morre Raquel. Ela perde ali o seu filho e morre. Lhes contei uma história toda somente para terem conhecimento da família de Jacó. Mas eu quero mostrar para vocês como é que ficou essa família. Léia teve 7 filhos, como eu já disse. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Zilpa teve 2 filhos, Gade e Aser. Raquel teve 2 filhos, José e Benjamim. Bila teve 2 filhos, Dan e Naphtali. Tirando a moça Diná, se formam 12 homens, 12 tribos. Aqui nasceu as 12 tribos de Israel. Quem é Israel? Jacó. Então Jacó teve 12 filhos e nasceu as 12 tribos de Israel. Os nomes tinham significados decorrentes às situações que estavam passando, né? Exemplo, Lia teve 7 filhos, então cada momento que ela passava, ela colocou: Rubem, és meu filho. Simeão, escuta, por exemplo, Deus escutou ela. Levi, apego. Judá, louvor. Isacar, alugado. Zebulon, habitação. Diná, justificação. Zilpa teve 2 filhos. Gade significava boa sorte. Aser, feliz. Raquel teve 2 filhos. José, que significava ele tirou ou ele possa acrescentar. Benjamim, filho da minha mão direita. Bila teve 2 filhos. Dan significava justiça e Naphtali, luta. Tudo isso para você entender das 12 tribos de Israel. Agora sim, em Gênesis 37:1, José é vendido pelos seus irmãos. Ele tinha apenas 17 anos, um jovem. Leiam o verso 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para vocês terem uma noção. Vamos lá? Olha só. Gênesis 37, capítulo 2. Até o versículo 8. Essas são Gênesis 37, versículo 2. Vamos lá?
Essas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Verso 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Versículo 7. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Verso 8. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Então aqui nós vamos entender um pouquinho qual foi o motivo dos irmãos odiarem José, né? No verso 2, José entregava seus irmãos a seu pai. Tudo que eles faziam de errado, José entregava a seu pai. No verso 3, o pai amava mais a José. José tinha roupa melhor. Quer dizer, ele separava aquele filho dos outros. Aquele comia melhor, aquele bebia melhor, aquele se vestia melhor. No verso 4, os filhos sentiam a indiferença do pai. No verso 5 ao 8, por seus sonhos e palavras, era o que faziam com que eles odiassem cada vez mais aquele pobre rapaz. Por mais que ele quisesse andar pelo certo, eles iam odiar a ele. Por quê? Porque aquilo estava vindo de quem? Da situação que o seu próprio pai estava criando, né? Então, quanto mais você deixa um filho comandante dos outros irmãos, tem que tomar cuidado se esse filho não se sobressair daqueles irmãos, porque não poderia criar ódio, mas ele acabou criando ódio em seus irmãos. Os irmãos intentam matá-lo, mas Rúben impede e pede que o lance na cova, lá em Gênesis 37, 21 a 22. Rúben tem essa ideia de impedir de matá-los, né? Agora, Judá dá a ideia de vendê-lo, lá em Gênesis 37, do 26 ao 27. Quer dizer que Rúben, os irmãos estavam tentando matar José. Aí Rúben teve a ideia: não vamos matar, não. Vamos jogá-lo numa cova. E aí, Rúben sai e chega a Judá. E Judá tem uma ideia: gente, vamos vendê-lo? E era o que eles fazem. Então José foi vendido por 20 moedas de prata aos ismaelitas. Esses o levaram para o Egito. Aí começa a ter um plano de Deus na vida dele, né? Aqui nós vamos falar da queda de José também. José teve sonhos e palavra. E com isso ele foi para a cova. E da cova para a venda. Agora, por 20 moedas de prata ele é vendido. A desculpa para o pai vem lá em Gênesis 37, do 31 ao 34. Vamos ler? Gênesis 37, do 31 ao 34, eles dizem assim: então tornaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue. E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. E disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a, e disse: é a túnica de meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Verso 34 e último. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs sacos sobre os seus ombros, e lamentou o seu filho muitos dias. Aqui nós encontramos então a notícia que é dada para Jacó da morte dele. E ele acaba aceitando aquela situação. Irmãos, amanhã nós voltaremos com mais um pouco da história de José. Hoje ficaremos somente nessa situação. A notícia é dada para Jacó que seu filho foi morto. Amém? Vamos aqui mandar alguns abraços?
Eu quero mandar um abraço hoje para o grupo Ebenezer. A irmã Evelyn de Mogi das Cruzes pede esse abraço. Amém? Deus abençoe. Também quero mandar um abraço para o grupo Deus é Fiel de Aracaju, Sergipe, da irmã Elisângela. Amém? Deus abençoe a todos e amanhã teremos mais abraços.